teologia de Paulo não é pregada na igreja. Porque a teologia de Paulo não enche cofre. A teologia de Paulo enche as vidas. E não é do interesse dos pastores em encher a tua vida. É interesse dos pastores em encher os cofres da igreja. E que para que se encha os cofres da igreja, é preciso eu te apresentar imperfeito. E aonde você busca a perfeição? Na oração do pastor, no jejum que ele faz, na teologia que ele apresenta, sendo membro e se filiando a uma instituição. É assim que está o local que se chama igreja. Então a primeira coisa que você aprende quando entra dentro de quatro paredes é que você é um perdido pecador e que sem Jesus você vai pronto. Está laçado o gado. O gado está laçadinho. Então eu preciso de Jesus para deixar de ser um pecador. Só isso, pastor? Claro que não. Você tem que ser membro dessa igreja. Eu vou ser o teu pai na fé. Vou te purificar na água. Você vai ter que comer pão e suco uma vez por mês. E tudo isto é pouco se você não for um fiel. Ualá! Agora o gado, além de laçado, está abatido. Ele não tem para onde correr. Se ele sair dessa manobra aqui, disse os colegas pastores que volta mais 7 demônios na vida dele. Ah, meu irmão, aqui ele dá tudo, ele é esfolado, arrancam a gordura, a lã, acabam com ele. Mas para 7 demônios ele não volta mais. Então, Paulo chega em Roma e escreve isto que não é lido. Não é lido porque estas palavras que você vai ler comigo, diversos versículos, liberta a mente. A verdadeira libertação não é num culto onde se grita glu, glu, glu. A verdadeira libertação chama-se metanoia. É aqui dentro, na mente. Você pode abrir a Bíblia para o crente, mas se ele não tiver a mente aberta, não adianta de nada. Ah, e tenho dito eu, a arma mais poderosa não é um fuzil AR-15, nem um tanque de guerra. A arma mais poderosa é esta. Com isto aqui se domina nações inteiras. Haja visto o número de religiões que há por aí, em nome de Deus. Extraído de onde? Daqui. Que diremos, pois, disse Paulo em Roma, e digo eu a partir do Sarapuí. É a lei pecado? Paulo disse, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da... Então, a lei que se fala aqui não é a lei da Previdência do Brasil. Está aqui é a lei de Moisés. Então, o que é que a lei me mostrou? Pecado. Disse Paulo que eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, como é que Paulo conheceu o pecado? Por intermédio da lei, porque a lei apontava a transgressão, a lei apontava o pecado. Disse ele, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ora, nós estamos aqui esta noite. Não há nenhum mandamento dizendo que isto aqui é crime. Posso pegar à vontade, sim ou não? Sim. Se fizerem uma lei semana que vem dizendo que isto é crime, quando eu pegar, eu estou transgredindo uma lei. Então, a lei que fizeram me fez
e me apontou o que é uma transgressão. Então, a lei de Moisés mostrou o que era cobiça. Então, ele passou a ser um transgressor. E é por isso que o tema desta noite, lá no versículo 8, Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo Exu, o pecado tomou ocasião pela caninha da roça. É caninha da roça? Tem ainda? No meu tempo tinha. Tem ainda. Vê lá, hein, varão. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. E vem o tema esta noite. Disse Paulo a Roma que sem lei está morto o pecado. Ora, se você está numa reunião aqui, na sua casa, na rua, na chuva, na fazenda, ou e lá não tem lei, o pecado lá está o quê? Morto. Então eu não posso chegar numa reunião e falar: pecadores. Por quê? Porque não tem pecado lá, o pecado está morto. Sem lei, está morto o pecado. Mas alô, não tem Ou você acredita no que está escrito, ou você está contra Deus. Quem com ele não ajunta, espalha. Isso não é o sítio do pica-pau amarelo. Aqui não tem mimimi. Aqui é evangelho, é o que está escrito. Diz que sem a lei está morto o pecado. Ele disse no versículo de número 9, tem aí: outrora, ele, Paulo, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Então, se eu tirei a lei, o pecado está morto. Não há pecado na tua vida, ele está morto, acabou. Morto, está morto. Não respira, não come, não fala, não geme, não grita uia. Está morto o pecado. Mas uma vez que eu trago de volta os preceitos da lei, eu trago de volta os dízimos, os batismos, o pagar o preço, a vida sacrificial, diz então que o preceito vem e o pecado volta. E o homem morre. Amados, eu não entendo por que essa palavra está aí há quase 2000 anos e ninguém nunca pregou isso nas escolas bíblicas dominical. É porque é necessário te fazer pecador para que você dependa do pastor. Porque aí o pastor vai te purificar num culto de consagração, no culto de libertação. Mas libertar o crente de crer é só tirar a lei. Uma vez que tirou a lei, o pecado já está morto. E o crente liberto? Mas o que eles fazem? Matam o crente colocando lei. Porque Paulo disse: sobrevi no preceito, reviveu o pecado e eu morri. Mataram o homem espiritualmente. Na concepção judaica, e foram eles que escreveram os oráculos de Deus. Nenhum francês escreveu a Bíblia, nenhum alemão, nenhum gentio escreveu a Bíblia. Alô! Mente iluminada, sabedoria de Cristo, mente de Cristo ativada. Este livro foi escrito por judeus, com costumes judaicos. Com exceção de Paulo, que pregou para os gentios, todos eles eram judeus. Então, na concepção dos judeus, o que era pecado? Na concepção dos judeus, porque foram eles que escreveram a Bíblia. O que era pecado na concepção dos judeus? 1 de João, capítulo 1, vê aí, Miguel, 1 de João, capítulo 3, perdão, versículo 4 e 6. Pula o outro versículo. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, está aí.
Vê se está aí. Se não tem, você digita. Olha aí, olha aí, olha aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é beber cachaça. O pecado é xingar a sogra não pode. Isso aí é. Porque o pecado, na concepção bíblica, na concepção do judeu, pecado é o quê? E se não tem lei, não tem pecado. Paulo disse: está morto? Paulo disse: está morto? Então, na concepção dos judeus, pecado é a transgressão da lei. Então, os gentios, diante de Deus, não são pecadores, porque o gentio não tem lei de Moisés. Os gentios foram chamados na graça. Então, os gentios, se viverem debaixo da lei, se tornam transgressores, porque estão debaixo da lei. E é isto que as igrejas fazem comigo, fizeram comigo e com você. Lembra o confronto de Paulo lá em Antioquia? Paulo chegou lá e viu Pedro obrigando os gentios a viverem como judeus. Ora, mas os gentios não podem viver como judeus, porque a lei é para os judeus. Os gentios têm que viver debaixo da graça de Cristo. Então, a questão é uma questão muito séria, porque querem nos imputar pecado, quando Cristo não nos imputa mais pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Qual lei que há em nós? Não há lei. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Quem vivia debaixo da lei era João, Tiago, Pedro, Paulo, que também era judeu. Paulo também praticava a lei. Ele disse: eu sou hebreu dos hebreus. Segundo a lei, eu era fariseu. Paulo, depois de convertido, praticou a lei, entrou em templo, pagou voto, disse que iria ficar até os dias de Pentecostes, porque era da natureza judaica. Agora, nós não. Nós somos gentios. Nós não somos transgressores, porque não há lei sobre a nossa vida. Ou não deveria de ter, porque quando você entra num local que diz assim, igreja evangélica, na verdade deveria ser igreja judaica. Porque você entra lá, tem a falsa ceia, porque não é ceia e também não é Páscoa, porque eles dão pão e suco, falta elementos da verdadeira Páscoa. Você chega lá, você tem que procurar Deus no monte, quando na graça Deus está em nós. Então você vê que não é uma igreja cristã, é uma igreja judaizante, é uma igreja que tem lei de Moisés. Para você ser bem aceito naquela comunidade, pelo menos perante o pastor, você tem que ter um envelope com o teu nome de dizimista fiel. Ah, e uns colocam até no carro com orgulho santo. Bah! Uia, mas quem está debaixo da lei, pregou Paulo, a igreja dos Gálatas, está debaixo de maldição, e as pessoas com orgulho santo dizendo assim, eu sou dizimista fiel, foi papai que me deu. Foi o seu trabalho, claro, Deus, mas não foi porque você deu o dízimo, que pelo dízimo você perderia tudo, porque você está praticando uma obra da lei, e se você não guarda o restante, você se torna transgressor dela. Então, quem escreveu a Bíblia foram os judeus, com costumes segundo a sua nação.
Paulo era judeu, mas pregou para os gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13, ele mostra isso, olha lá. Dirijo-me, Paulo, a igreja de Roma, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então, Paulo pregava aos gentios, mesmo sendo judeu, a sua pregação era para os gentios. A sua pregação não tinha lei de Moisés. A sua pregação estava carregada da revelação da graça de Deus para a minha vida e para a sua. E ele dizia, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo de quem? Dos gentios. Então, os gentios têm um apóstolo. Apóstolon, do grego, quer dizer enviado. Paulo foi enviado aos gentios. Ele disse, eu glorifico o meu ministério. Então, entender que para os gentios não tem lei, tem que estar debaixo do apostolado de Paulo. Apostolado quer dizer um ensino apostólico. E está aprendendo o que Paulo falou acerca desses assuntos. É por isso que ele disse, Romanos capítulo 5, versículo 12, olha aí, olha aí, olha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, já estudamos sobre isso, falou. O pecado não entrou por Eva. O pecado entrou por quem? Por Adão. Não, porque Eva pecou e depois deu para o seu marido. Oh, isso é uma outra história. Quem pecou na verdade, o pecador na verdade era Adão, meu amado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. 13, porque, olha lá. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há. Tem lei aqui? O pecado não é levado em conta. O quê? Não tem pecado aqui? Não. Ué, mas com base em quê? No que está escrito. Porque na concepção judaica, pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Ué, como assim? Espera aí, que tiro é esse? É esse tiro. Porque até o regime da lei, o pecado estava no mundo. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se tem lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, enquanto havia lei, tinham pecado. Os homens eram considerados transgressores. Então, os pastores agem como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Quando você vai a uma reunião e os pastores dizem, pecadores, sabe o que ele está dizendo? Vocês estão debaixo da lei. Porque o pecado só estava no mundo quando havia lei. E Cristo fez o quê? O que Cristo fez? Tirou a lei. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, até o regime da lei, o pecado estava. Então, todo mundo que estava lá na lei era considerado pecador, todo. Olha como era a vida antes da cruz. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escolhida. Isaías, antes da cruz. O pecado está no mundo. Entendeu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Alô? O pecado está no mundo. E o que acontecia? O homem estava separado de Deus. Por quê? Porque havia pecado no mundo, era lei, e
Da cruz para cá, Cristo removeu o pecado. Paulo disse: nem morte, nem vida, nem anjos, nem nenhuma criatura, nada mais pode separar vocês do amor de Deus. Aí as pessoas dizem assim: mas olha o que está escrito em Isaías. Alô, Isaías ainda é lei? É o período da lei. Paulo disse: enquanto havia lei, o pecado estava no mundo. E era essa situação, quem vivia debaixo da lei. Meu amado, sabe o que Paulo ensinou a Roma? Não havia um justo, nenhum sequer. Não há um que entendia. Não havia um que buscava. Por quê? Porque o pecado cobria todo mundo, independente de ser santo ou não. Todos os que estavam debaixo da lei eram considerados transgressores. Porque quando o homem cumpria um ponto, não cumpria o outro, era culpado de todos os pontos. Paulo ensinou a Roma: não havia um justo, nenhum sequer. Não há um que entendia. Não havia um que buscava. Por quê? Porque o pecado cobria todo mundo, independente de ser santo ou não. Todos os que estavam debaixo da lei eram considerados transgressores. Porque quando o homem cumpria um ponto, não cumpria o outro, era culpado de todos os pontos. Romanos capítulo 5, versículo 14, ele explica isso, olha lá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Alô. A morte reinou até quando? Até Moisés. Da cruz para cá, quem reina é Cristo. É a vida, é a justiça, é a graça. Então diz que até Moisés, Lucas 16, diz que a lei e os profetas duraram até João, até a cruz. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Agora preste atenção. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Mesmo sobre Isaías. Isaías era santo, era profeta, mas era considerado também como transgressor. Por quê? Porque a transgressão de Adão cobria todas as pessoas que viviam debaixo da lei. Foi por isso que Paulo disse: não há um justo, não há um sequer. Paulo disse: é como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Amado, ouça, debaixo da lei de Moisés, o mais santo é imundo. Debaixo da graça de Cristo, o mais imundo é santo no espírito. Você pode olhar o cara assim e falar assim: esse cara não jejua, esse cara não faz nada. No espírito, Cristo o santificou na cruz. Ele vive debaixo da lei. Ele é dizimista, ele busca Deus, ele ora, ele faz jejum, ele vai ao monte. É transgressor diante de Deus, porque ele não guarda todos os mandamentos. Ele não tem a circuncisão, não cumpre a lei do liverato. E outros, ele não vai à festa de Pentecostes. Ele não pratica a festa da primícia. E tantos outros que fazem parte de 613 mandamentos. Então Paulo disse que a morte reinava mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão pecou, eu não pequei, dizia o profeta Jeremias. Mas você está debaixo da lei, é transgressor, Jeremias. Porque para nós judeus, transgressor não é quem bebe, quem fuma, quem rouba, eu vou falar daqui a pouco. Transgressor é quem transgride a lei. E o que é que Cristo fez com a igreja? O que é que Cristo fez com aqueles que iriam viver da cruz para cá e também com eles? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Para quem? Para quem duvida. Para quem questiona. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê que Cristo foi o fim da lei, diga amém.
Ah, não há transgressão para você. Alô, amado, não é a continuação da lei, é o fim. E eu tenho dito, eu venho a 200 quilômetros. Tem um semáforo dizendo, velocidade permitida, 110. Eu venho a 200, se eu passar, eu vou transgredir a lei do trânsito. Vou diminuindo, 90, 95, passo 10 metros. Semana que vem eu passo ali de novo, e o prefeito mandou tirar aquele sinaleiro. Se eu passar 150, sou multado? Não, acabou a lei. Eu não sou obrigado mais a praticar a lei de Moisés. Por quê? Porque Cristo, para nós, para a justiça de todo aquele que crê, Cristo foi o fim da lei, o fim do batismo, o fim do dízimo, o fim da obrigatoriedade. Cristo nos chamou para a liberdade. E Ele fez isso para que hoje eu pudesse entender que o que separava os judeus dele, hoje não me separa mais. Eu citei aqui Romanos 8,38, olha aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte reinava até Adão, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem... A igreja diz assim, segura aí um pouco aí, volta lá, senão eles ficam muito sabidos. Volta aí. A igreja diz assim, Cristo perdoou os meus pecados. Cristo lavou os meus pecados na cruz. Semana que vem, a igreja diz assim, o irmão aqui está em pecado. Ué, mas se perdoou, como é que eu estou em pecado? Não, é porque o pecado voltou de novo. Ora, e para ele sair, Cristo tem que morrer de novo. Então, o sangue de Cristo era um sangue de barata, que apagou um pecado naquela cruz. Depois o pecado mais forte voltou de novo. E Cristo agora lava e volta, e lava e volta e lava. Trilê. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e deixarei a iniquidade desta terra. Oi? Em quantos dias? Foi quando a mão veio para cá, a outra veio para cá, e ele disse, está consumado. E o pecado da terra foi tirado. Aí o pastor diz assim, sexta-feira, culto de libertação para tirar o pecado de Zinfi. Para tirar o pecado de quem? Chegou atrasado, ele tirou isso num só dia, lá no Madeiro. Meu amado, tirou o pecado da terra ou deixou? Tirou. Não tem pecado na terra. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa das transgressões. E quem é que transgredia? Quem vivia debaixo da lei. E quando ressuscitou, os gentios foram justificados. Os gentios não viviam debaixo da lei, mas tinham que ser justificados para não haver culpa em nós. Morreu por causa das transgressões. Não era nossa. Nós nunca tivemos lei. Quem tinha lei eram os judeus. Morreu por causa da lei. E quando ressuscitou, ressuscitou pela nossa justificação. Estamos justificados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Olha lá.
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos. Carregou ou não carregou? A igreja diz que deixou. Você está entendendo? Meu amado, se a Bíblia diz uma coisa, como que a igreja vai dizer outra? Como eu posso chamar você de pecador, se ele carregou os pecados? Meu amado, carregou, não carregou, meu amado. Se ele carregou os teus pecados no madeiro, que pecado o pastor diz que você tem, filho? Nenhum. Ele carregou. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E um deles, falso profeta, vento preguiçoso, e diz: você prega essas coisas, sabe o que o povo vai fazer? Vai cair na cachaça. Mas isso não é pecado, isso é obra da carne. Já vou entrar nesse assunto. Isto já é uma outra coisa. Este era o pecado de Adão, que me separava de Deus. Este era o pecado da transgressão. Isto era o pecado em que eu não poderia me achegar a Deus. Este pecado foi banido. Deus, quando olha para mim e para você, vê o sacrifício perfeito de Cristo. E que eles anulam. Porque este pecado aqui me separava de Deus. Você viu lá em Isaías? Cristo foi, me reconciliou com ele. Porque este pecado aqui me separava de Deus. Você viu lá em Isaías? Cristo foi, me reconciliou com ele. Cristo foi, anulou a lei na minha vida. Eu já não sou mais um transgressor. Porque pecado é transgredir a lei. Se não a lei, para mim, ele pôs fim à lei, significa que nada me separa mais do seu amor. Mas e se você dançar o Michael Jackson? Vou colher disso, é uma da carne? Vou colher disso. Quando eu for lá, que eu voltar, dá um estalo aqui, ó. A igreja não aceita que na igreja de Cristo não há pecado espiritual, não há condenação. É por isso que a graça de Deus atesta que uma vez salvo, salvo eternamente. Não é quem pensa que é quem ele salvou. Porque uma coisa é pensar que você é salvo. E vai ali, rouba, engana e mata. Igual o irmão me disse, eu sou salvo para sempre. Já é então. Aí filé, aí dá um papo em você, tá ligada? Esse não é salvo. Ou pelo menos não foi salvo ainda. Porque o salvo não tem prazer da promiscuidade. O seu prazer é o que nós estamos fazendo. Aqui, ouvindo, crescendo na graça e no conhecimento, perdendo o medo e tirando as algemas. Porque as pessoas estão dentro da chamada igreja com medo de ir para o inferno por ser pecadoras. Cristo quer dizer para você, não temas, porque você não pode ir para o lugar para onde ele nunca te mandaria. Os homens mandam. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Os pecados foram tirados. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. Aqui é uma palavra de sabedoria e quem ouvir e ler entenda. Ora, neste caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, olha, lá em Hebreus, Paulo já dizia que os tempos já estavam chegando ao seu cumprimento. Olha bem! Quando a gente toca nesse assunto do ano 70, no ano aqui da escrita de Hebreus, Paulo diz, ao se cumprir os tempos. Depois ele diz, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A pergunta que eu faço é, aniquilou o pecado ou não aniquilou? Diga, está aniquilado. Posso eu te chamar de pecador? Eu estaria contra Cristo
eu estaria dizendo: Cristo é um mentiroso. Vocês entraram aqui esta noite cheio de pecado. Ele já se manifestou uma vez por todas, e isso há quase 2000 anos, para aniquilar pelo sacrifício dele o pecado. E eu aqui dizendo que esta palavra é uma mentira, e que vai ser eu batizando vocês nas águas, que vou transformar vocês de pecador a um novo homem. Mas fizeram isto comigo, meu irmão. Fizeram isto com a minha esposa. Agosto, um frio danado em Teresópolis, mas mergulharam a velha num frio terrível e falaram: você, Jaqueline, é uma nova criatura. Ela, quando subiu, subiu assim. O missionário disse: foi batizada no Espírito Santo. Eu disse: não foi não, a velha até é com frio. Que transformar ela numa nova criatura, meu amado. Naquela cruz ele estava aniquilando os pecados. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. Não é as águas, é o sacrifício dele naquela cruz. Somos nova criatura. Somos ou não somos? Somos. Ao se cumprirem os tempos, diz que ele se manifestou uma vez por todas. Os pastores dizem que precisa ainda lavar o crente na água. Não, foi uma vez por todas, para aniquilar. Pelo sacrifício de si mesmo ao pecado. Agora vem 2 versículos que precisa sabedoria. Quem lê, entenda. 27. E assim, como está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, e o juízo veio no ano... Por favor, corre não, meu amado. Corre não. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Paulo se referia à parousia de Jesus no ano 70, logo após a queda do templo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para deixar os pecados nas pessoas. É para o quê? Tirou ou não tirou? Ou ele falhou, ou ele falhou. Falhou. Entra lá. Você não vai ver que com a atitude deles, eles estão dizendo que Jesus é um grande fracassado. Hoje, quem está em pecado aqui, vem aqui na frente. Vem a igreja toda. Aí alguém no meio diz assim: está faltando mais um. Vai o pastor também. Todo mundo em pecado. Então Cristo falhou? Uma vez para sempre. Lá no Gólgota, diz que veio tirar os pecados de muitos. Alô? Não é de todos, é só dos eleitos. O vaso de perdição e da ira vai ficar fedorento. Diz que veio uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, e apareceu na parousia sem pecado. Por que que ele apareceu sem pecado? Porque ele já tinha aniquilado na cruz. Quando ele voltou, já não tinha mais pecado nenhum. E o Senhor descobre isso como? Lendo, mas só tem na minha Bíblia. Então, Hebreus capítulo 10, no versículo 16, Paulo continua explicando isso. Não, meu irmão, olha só. 15 minutos para terminar. Hoje é pizza, meu irmão. O presbítero Paulo Neves aí é hoje, meu irmão. Dia de pagamento, meu irmão. Meu irmão, olha só isso aqui, olha só isso. Só de escola dominical eu estudei 15 anos. Só que eu só vim descobrir isso depois que os meus olhos foram iluminados, tá? Que ninguém nunca me mostrou isso aqui, não. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o G. Diz quem?
Vamos ver se o Senhor, pelo menos entre nós, tem voz ativa. Porque as igrejas não aceitam o que diz o Senhor. A igreja aceita o que diz os profetas balabachúria. Você pode mostrar isso aqui na Bíblia, mas se não foi um profeta balabachúria que falou, sabe quem é o profeta balabachúria? É aquele profeta assim, ó, eis que digo aí, e servo, balabachúria, creme, se for assim, eles aceitam. Mas se lê assim, dizendo que é o Senhor, eles não aceitam. Mas aqui a gente aceita. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e as escreverei, e na sua mente eu escreverei. Então hoje, no pacto da graça, não é mais a lei de Moisés, é a lei de Deus. Ela está aonde? No exterior ou no interior? No interior. Então como se serve a Deus? Aqui dentro. Então não adianta eu mandar abrir a Bíblia, se não abrir a mente. É por isso que entre nós falamos mente iluminada. Olhos iluminados. Mente de Cristo ativada. Às vezes a gente está pregando aqui e eu digo, a mente de Cristo ativada. Por quê? Porque a mente de Cristo ativada, você vai entender o que Ele colocou aí dentro. Não é o que eu falo aqui fora. É o que já está escrito, imprimido aí, na tua mente e no teu coração. Essa é a aliança que Ele fez agora. A outra era escrita na pedra. Essa é na mente e no coração. 17. E acrescenta. O Senhor acrescenta. Também. De nenhum modo me lembrarei dos seus. De quantos modos ele pode lembrar do seu pecado? De nenhum. Não, vou arrumar um modo. Peraí. É que é isso aqui, meu amado? Você quer gangorra, meu amado? Estão fazendo aqui, meu amado? Meu amado, não existe de nenhum modo que ele pode falar assim, você pecou semana que vem. Ou semana passada. Ou como o pastor lá da minha antiga, onde eu ia, o pastor se levantava na divina revelação e dizia, Deus me mostra aqui um vaso que pecou no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ah, mentiroso. Somos nova criatura. Somos ou não somos? Somos. Ao se cumprirem os tempos, diz que ele se manifestou uma vez por todas. Os pastores dizem que precisa ainda lavar o crente na água. Não, foi uma vez por todas. Para aniquilar. Pelo sacrifício de si mesmo ao pecado. Agora vem 2 versículos que precisa sabedoria. Quem lê entenda. 27. E assim, como está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, e o juízo veio no ano... Por favor, corre não, meu amado. Corre não. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Paulo se referia à parousia de Jesus no ano 70, logo após a queda do templo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para deixar os pecados nas pessoas. É para o quê? Tirou ou não tirou? Ou ele falhou? Ou ele falhou? Falhou. Entra lá. Você não vai ver que com a atitude deles, eles estão dizendo que Jesus é um grande fracassado. Hoje, quem está em pecado aqui, vem aqui na frente. Vem a igreja toda. Aí alguém no meio diz assim, está faltando mais um. Vai o pastor também. Todo mundo em pecado. Então Cristo falhou? Uma vez para sempre.
lá no Gólgota, diz que veio tirar os pecados de muitos. Alô? Não é de todos, é só dos eleitos. O vaso de perdição e da ira vai ficar fedorento. Diz que veio uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo. Aparecerá segunda vez e apareceu na parousia sem pecado. Por que que ele apareceu sem pecado? Porque ele já tinha aniquilado na cruz. Quando ele voltou, já não tinha mais pecado nenhum. E o Senhor descobre isso como? Lendo, mas só tem na minha Bíblia. Então, Hebreus capítulo 10, no versículo 16, Paulo continua explicando isso. Não, meu irmão, olha só. 15 minutos para terminar. Hoje é pizza, meu irmão. O presbítero Paulo Neves aí é hoje, meu irmão. Dia de pagamento, meu irmão. Meu irmão, olha só isso aqui, olha só isso. Só de escola dominical eu estudei 15 anos. Só que eu só vim descobrir isso depois que os meus olhos foram iluminados, tá? Que ninguém nunca me mostrou isso aqui, não. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o G. Diz quem? Vamos ver se o Senhor, pelo menos entre nós, tem voz ativa. Que as igrejas não aceitam o que diz o Senhor. A igreja aceita o que diz os profetas Balabachúria. Você pode mostrar isso aqui na Bíblia, mas se não foi um profeta Balabachúria que falou, sabe quem é o profeta Balabachúria? É aquele profeta assim, ó, eis que digo aí, e servo, Balabachúria, creme, se for assim, eles aceitam. Mas se lê assim, dizendo que é o Senhor, eles não aceitam. Mas aqui a gente aceita. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e as escreverei, e na sua mente eu escreverei. Então hoje, no pacto da graça, não é mais a lei de Moisés, é a lei de Deus. Ela está aonde? No exterior ou no interior? No interior. Então, como se serve a Deus? Aqui dentro. Então, não adianta eu mandar abrir a Bíblia, se não abrir a mente. É por isso que entre nós falamos mente iluminada. Olhos iluminados, mente de Cristo ativada. Às vezes a gente está pregando aqui e eu digo, a mente de Cristo ativada. Por quê? Porque a mente de Cristo ativada, você vai entender o que Ele colocou aí dentro. Não é o que eu falo aqui fora, é o que já está escrito, imprimido aí, na tua mente e no teu coração. Essa é a aliança que Ele fez agora. A outra era escrita na pedra. Essa é na mente e no coração. 17. E acrescenta. O Senhor acrescenta. Também. De nenhum modo me lembrarei dos seus. De quantos modos ele pode lembrar do seu pecado? De nenhum. Não, vou arrumar um modo. Peraí. É que é isso aqui, meu amado? Isso aqui é gangorra, meu amado? Estão fazendo aqui, meu amado? Meu amado, não existe de nenhum modo que ele pode falar assim, você pecou semana que vem. Ou semana passada. Ou como o pastor lá da minha antiga, onde eu ia, o pastor se levantava na divina revelação e dizia, Deus me mostra aqui um vaso que pecou no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ah, mentiroso, feioso, muito feio você. Meu amado, se ele está acrescentando que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até o dia das mães. Para sempre. Lembra ou não lembra? Não lembro. Tem o 18? Não tem, eu acho que não tem. Tem? Tem o 18, o que está aí? Deixa eu ver. Não tem. Ora.
onde há remissão destes do pecado, já não há oferta pelo pecado. Se ele tirou o pecado, como é que eu vou me batizar para tirar o pecado? Ora, se ele já tirou o pecado, remissão, tirar. Se ele tirou o pecado, como que eu vou fazer uma oferta, pagar um preço pelo pecado que eu cometi? Se ele já tirou. Tirou ou não tirou? Tirou. Ele disse, aonde há remissão, já não resta oferta por ele. Amados, talvez alguém pela internet me diz assim, porque eles vão lá na lei para me pegar. Mas a Bíblia não diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos? É porque eu preciso mostrar isso para você, porque eles vão usar isso. Quando você falar que você não é um pecador, eles vão dizer, ué, mas a Bíblia diz que quem falar que não tem pecado é mentiroso. Vamos ler quem disse isso. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado, é isso mesmo? É 8? Deixa eu ver, Miguel. Não, mas não é 8 não. Vê se é o versículo 2. Vai lá no 2, vai. Aí. 2, 3, tem? Coloca o versículo 1. 1. Não é 1. Coloca o versículo 3, 4. Miguel, o que eu veio? Eu acho que é o segundo. Vê se é segunda de João. Oi? Coloca aí. Vê se o meu filho escreveu errado aí ou foi eu mesmo. 1 de João, capítulo 1. Aí. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E o Senhor disse que nós não temos pecado, e a Bíblia está dizendo, então, que o Senhor é mentiroso. Alô? Pode parar. Quem está falando isso? João. E pecado para João é o quê? Então vamos ler como João entende o que é pecado. Se dissermos que não temos transgredido a lei, fazemos-nos nós mesmos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Porque para João, pecado é a transgressão da lei. Então vamos ler pecado como ele entende. É isso mesmo que João pensa, é isso mesmo? É isso mesmo? Tá claro? Então vamos ler. João entende pecado como transgressão da lei, correto? Vamos lá. Se dissermos que não temos transgredido a lei, e pecado para ele é transgredir a lei, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 11. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não venha transgredir a lei. Porque pecado para ele é transgredir a lei. Se todavia alguém transgredir a lei, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Efésios 2, 8,9. Então vamos ler como João entende o que é pecado. Se dissermos que não temos transgredido a lei, fazemos-nos nós mesmos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Porque para João, pecado é a transgressão da lei. Então vamos ler pecado como ele entende. É isso mesmo que João pensa, é isso mesmo? É isso mesmo? Tá claro? Então vamos ler. João entende pecado como transgressão da lei, correto? Vamos lá.
se dissermos que não temos transgredido a lei, e pecado para ele é transgredir a lei, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 11. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não venha transgredir a lei. Porque pecado para ele é transgredir a lei. Se todavia alguém transgredir a lei, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amado, mas Jesus Cristo não é o meu advogado. Jesus Cristo me justificou da lei, pondo fim nela. Ele não me vê como transgressor, ele me vê justificado, lavado, regenerado, salvo, uma nova criatura, ungido e revestido pelo Espírito de Cristo. Agora, João, que andou com Jesus de Nazaré, debaixo da lei, se via transgressor da lei. Então eles querem pegar esses versículos sem o entendimento da graça, para dizer, olha, quem diz que não tem pecado? Pelo contrário, se eu falar que vocês têm pecado, o mentiroso sou eu, porque ele já aniquilou o pecado de vocês. E aí vem a pergunta que falta 10 minutos. Então, quando sair daqui, chá comigo. Se nós não temos pecado, quando sair daqui, eu já vou meter o pé na jaca, já vou tomar um velho barreiro com da roça e 51, tudo junto. Não temos pecado. A mente carnal, as crianças pensam assim. Só que isto não é pecado. Isto é obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos ler. Ora, as obras do demônio, do capeta, do Exu Miranda. Como é que é o outro Exu feio aí? Exu Geraldo. Esse não pode. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras de quem? Então uma coisa era o pecado que te separava de Deus e que Cristo aniquilou, não está mais na sua vida. Outra coisa é errar o alvo, também conhecido como pecado, obra da carne. Esta aqui, o que você semear, você colherá. Se prepara, porque o terreno é fértil. Porque com Deus não se brinca. Ele libertou você da lei, da escravidão, do jugo. A inimizade que te separava dele, Cristo te reconciliou com ele. Você está inseparável. Ele transportou o teu espírito do império das trevas e te trouxe para o concílio dele. Na carne, tu tens que vigiar. Ele já avisava aos judeus. A carne é fraca. O espírito está pronto. E Paulo disse, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Quer dizer que prostituição não é demônio, tá? Porque os pastores dizem assim, aquela mulher é prostituta, é pombagira, é Jezabel. Eles ainda falam isso ainda? Sério? Eles não cresceram ainda não? Não é a Jezabel, é a carne, é a natureza humana que não se converte. Pode ter 50 anos de crente, se não vigiar, a carne, derruba. As obras da carne, pelo menos aqui, são conhecidas. Lá eles chamam de Jezabel. São prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é o demônio, é o Exu, ou aquilo tudo é carne? Está escrito que é carne. Pastor, mas eu passei e vi uma mulher cigana, vi o outro vestido de Olodum 7 flechas.
aquilo não era Olodum Sete Frechas, pode dar o nome que for, aonde eu estou alicerçado, diz que é obra da carne.